Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Lembrando sempre que se tu perdeu o clube ao vivo na rádio, depois a reprise na TV, pode conferir no YouTube, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Todos os clubes do livro dessa e da temporada passada estão por ali, tu pode conferir. Vamos chamar novamente o professor aqui, Camila. Isso mesmo, novamente o professor Cláudio Zanini, professor do curso de letras aqui da Unicinos, conversa conosco e agora falando um pouquinho sobre o autor do livro. Confere aí. O Melville é um autor americano de ampla produção na segunda metade do século XIX. A obra mais importante dele, Moby Dick, foi escrita em 1851 e 2 anos depois ele escreve e publica no final do ano Bartleby o Escrevente. Apesar da obra mais famosa ter toda uma ligação com o surreal, com a aventura, através do pirata e da baleia, a gente vai perceber ao longo da obra dele uma quantidade muito grande, significativa, de elementos relacionados ao indivíduo e à sua vida social. Por um lado, ele enquanto parte de um grupo e, por outro lado, ele enquanto um ser único e diferente que não necessariamente vai pertencer e vai se enquadrar nos padrões sociais. A gente também percebe, e isso é muito interessante na obra do Melville, a relação dele com outros autores que vieram antes e depois dele. Então, antes dele, a gente tem o Ralph Waldo Emerson, que foi o autor do Desobediência Civil, que foi possivelmente uma influência que o Melville teve, a partir da ideia de que, às vezes, a gente não faz parte da sociedade ou de um grupo social da maneira como se espera que a gente faça. O Emerson, por exemplo, abriu mão de todos os direitos civis dele para ser desobediente civilmente, parou de pagar suas taxas e parou de trabalhar para ir viver recluso numa cabana. E depois do Melville, a gente vai ter autores do quilate do Camus, do Sartre, do Kafka, os existencialistas, né, que vão, de uma certa forma, também retomar coisas que o Melville fala na obra dele e de uma maneira mais forte no Bartleby o Escrevente. O professor Cláudio Zanini, ele falou o escrevente, né? E como eu falei antes, né? Depende da versão do livro, existe um subtítulo diferente, né? Esse aqui, no caso, que é uma edição da LPM, é o Escriturário, uma história de Wall Street. Mas dependendo da versão, pode ser o escrevente, pode ser o copista. O escrivão. O escrivão, depende da versão que tu pega. Pois é, o professor Cláudio Zanini falou um pouquinho ali sobre a trajetória, a vida do Herman Melville, e tem uma coisa só a título de curiosidade, assim, né? Eu tava comentando com os guris aqui, que o Moby, aquele cantor americano, o carequinha ele é Moby, não porque o nome dele é assim, mas ele usou esse nome como referência o Moby Dick, que o professor acabou de falar aí, um livro do Herman Melville, porque ele é tipo assim, um sobrinho distante, ele tem um sobrinho distante, não no sentido, ele tem algum... Ele tem um laço de isso, família com isso. Tipo, o Herman sei lá Melville. qual grau, entendeu? Mas ele realmente é parente do escritor. Só a título de curiosidade. Por assim, isso usou né? o Moby Por isso. no seu nome. A gente estava falando antes, né, do Bartleby, né, do bloco anterior, contando a história, e a gente falou que o Bartleby, ele tinha uma curiosidade, né, porque o advogado chegava no seu trabalho, estava lá o Bartleby, quando ele ia embora, o Bartleby continua lá. Nossa, que funcionário, Não, olha, esse cara, padrão, assim, olha, ele trabalha tanto. Trabalha muito. Até que um dia, né... E aí, antes de chegar nessa parte, tu fica aquela piadinha ali, né, todo escritório tem 4 chaves. Uma fica comigo, outra fica com o Turkey, outra fica com uma mulher que limpa e outra não sei com quem fica. O cara E aí, ali tu já matou, né? Ali tu já matou a charada, né, cara? Não tem nenhum E controle. é uma casualidade que ele vai parar no escritório, né? Ele tá indo pra igreja. No fim de semana. No fim de semana Dá uma passada lá que não tinha pra nada pra fazer lá, né? E daí ele chega e, tipo, a porta trancada e ele não consegue abrir, porque não consegue abrir por fora porque tá trancada por dentro. Sim. E o que tá acontecendo aqui? Daí o Bartleby diz, eu estou ocupado aqui, algo desse tipo. Eu entendi, ele abre a porta, só bota o carão assim, agora não posso, um pouquinho, dá uma volta na quadra, dá uma volta na quadra aí, volta daqui a pouquinho, e ele vai dar uma volta na quadra, cara, ele vai dar uma volta na quadra. Eu fiquei tão louca com isso. Louca assim, tipo, nossa, que cara mais... Ele realmente faz o funcionário pateta, diz né, pra ele cara? fazer, né? Tipo, o funcionário diz isso realmente, né? Olha, dá uma volta na quadra, dá um tempo que daqui a pouco... Tipo, opa...
Sabe, quem é o dono disso aqui, afinal de contas, né? Parece Que manda essa porcaria aqui, Quem né? manda nisso? Parece piada do Didi, sabe? Fica ali, ó, não posso agora, vai dar uma voltinha na quadra e o cara sai do nada. Parece que Ele ele vai vai pensando, Não, né? parece que vai acontecer aquelas piadas, tipo, o cara tá indo, daqui a pouco o cara... Não, Aham, peraí, é. mas eu vou pra Vai, lá, mas volta não lá. acontece. Ele vai dar a Não, volta na acontece. quadra e volta depois de um tempo e o E cara acha não tava lá, compreensível, né? é E tudo compreensível, né? certo. Compreensível. E é aí que ele toma o choque também, né? Que ele descobre que o cara tá dormindo no lugar, tá dormindo no escritório. Por isso que ele sempre chega lá e o cara tá lá e vai embora. E é legal, né? Porque é um escritório assim, é legal porque, né, enfim, é um escritório em Wall Street e são aqueles escritórios, aquelas salas antigas, então tem lareira no escritório, tem tudo, então o Bartleby não fica Tem toda tão... uma infra ali. Não fica tão mal instalado assim, não. Ainda que ele esteja num sofá, e aí tem mais uma fala ali que diz um pouco sobre como o Bartleby é fisicamente, que ele diz, tem um sofá que parece que tem um sujeito magro dormindo nele. Então o Bartleby é um cara magro, dá pra ver ali. Ele não comia, né? Ele só comia os bolinhos, De né? gengibre, De é. gengibre. É a única coisa que ele não almoçava como os outros almoçavam e tudo mais, né? Isso também chamava a atenção do chefe lá do Isso era uma advogado. coisa também que ele, no momento ele chega a falar sobre isso aí também, a forma como... Ele chegou a pensar no momento assim, uma hora ele vai ter que ir embora porque vai acabar o dinheiro, né? E aí ele deu lá os $20 pro cara, só que cada bolinho custava 5 cents. Aí imagina, aí eu penso, né, putz, mas quando é que vai acabar o dinheiro? Você come só isso aqui, né? Não vai acabar nunca. Pois é, porque eu pensando no momento, poxa, pra tu se livrar do cara, o cara não tá fazendo nada no trabalho. Então é muito fácil tu parar de pagar ele, né? Sim. Só que realmente, como ele não gastava quase nada, ele ia poder sobreviver muito tempo ali sem Uhum. receber. Mas eu acho interessante porque quando o advogado resolve, então, mandá-lo embora, né? Ele dá um dinheiro pra esse rapaz. No entanto, o rapaz não toca no dinheiro. Quer dizer, não é que o cara, tipo, era mal intencionado. Sim, O não. Bartleby, ele não era mal intencionado. Ele realmente Preferia não fazer. preferia não não fazer e é. não pegava o dinheiro, não saía, não nada. Até o momento, que foi o que eu disse antes, no bloco anterior, até o momento que isso começou a ser percebido por pessoas de fora, por clientes, enfim, por pessoas que trabalhavam para o escritório. Um cliente enfim. chegava no escritório e perguntava pelo advogado pro Bartleby, que tava parado ali, sem fazer nada, e o Bartleby não respondia. Nem olhava pro cara. Ficava olhando pra janela, né? Então, daí, claro, o cliente que tá ali, tipo, não foi atendido, vai embora. E a partir desse momento também o advogado começa a perder clientes, né? É que, na realidade, isso só mudou, até foi uma das minhas anotações, quando o advogado percebeu que a reputação dele poderia ser arruinada, porque terceiros já estavam notando aquela situação estranha, inusitada, e ele começou a perceber que isso poderia realmente prejudicar a carreira dele, enfim, né? Então, foi só a partir desse momento que ele resolveu tomar uma decisão, né? Porque tinha esse estranhamento entre as pessoas de fora que chegavam no escritório, percebiam aquilo, aquele cara que não fazia nada. Mas por que será que ele mantém esse cara que não faz nada no escritório? Alguma coisa tem de errado, né? Não, e é curioso porque, não sem antes, ele tentar conversar com o Bartleby. Ele sempre tenta conversar com o Bartleby, tenta Sim. perguntar coisas pra ele. Você pode contar algo sobre a tua vida? Prefiro não contar. Ficava nisso aí, né? Fica difícil, né? E então, até que ele dá um ultimato pro Bartleby. Olha, eu quero que você esteja fora desse escritório até tal dia. E ele sai muito satisfeito com o que ele faz, né? Não, poxa, Eu sou um cara legal. eu sou um cara bom, né? Eu sou um Porque cara afinal de bom contas, demais. quem não Ele qualquer deu outro um prazo lugar, pra né? ele, né? Qualquer 6 outro lugar dias. gritaria e tal, É. mandaria ele embora, empurraria ele pra porta fora. Não, eu sou um cara bacana, Não sou um gosta cara de cordial. conflitos, Exato. E ele comenta até nesse sentido, né, que ele vai pra casa pensando, conseguir. Como eu sou É. grandão, né? Consegui fazer isso aí. E aí ele comenta, né? Mas o momento em que o homem melhor começa a pensar na vida é quando tu acorda, né? E aí quando ele acordou, ele começou a ter dúvidas. Será que ele foi embora mesmo, né? E assim foi a coisa, né? E aí ele, no caminho, já começou pensando, será que ele foi? Ou ele não foi? Ele foi ou não foi? Diz que houve uma discussão no meio do caminho, e aí a pessoa falando, ele vai aí, ele tenta postar com a pessoa, né? Achando que é o comentário mesmo, que Sim. já tava, achando que todo mundo tava falando sobre aquilo, é só aquilo, né? Mas era sobre as eleições. Que Sobre ele... eleições. E aí quando ele chega no escritório, porta chaveada, ele, yes, consegui. Só que sem querer, ele vai lá dar uma batidinha na porta, um chutezinho na porta sem querer e outro de dentro.
só um pouquinho que agora eu não posso. Ah, cara, impressionante, né? E aí volta toda a história de novo, né? Daí que E aí finalmente... que ele tem a ideia. Não, se a montanha não vai até Maomé, ou se a montanha não sai dali, né? É o que eu tô te dizendo, os incomodados que se retirem, então. E aí que É até mais foi bizarra, aquela confusão. A ideia foi bizarríssima, né? Tipo, quem é que tem essa ideia, né, cara? Eu chamo a polícia. Não sei vocês. Chamo a polícia. Tem um cara aqui me incomodando, né? Mas o que fazem depois também, né? Exatamente. Aí o que o cara fez? Vou mudar de escritório. Porque aí ele não vai pra lá. Chegou um dia, pegou, avisou o Bartleby, tu vai ficar aqui. Tu tem que sair daqui, porque eu vou devolver isso aqui, né? E tô me mudando. Não sei, ele nem fala se ele avisou o Bartleby pra onde ele foi, mas ele tô me mudando. Mas eu noto, tipo, que ele tem um pouco de tensão se ele não vai seguir, né? Se ele não vai, chegar no escritório novo dele, vai estar lá o Bartleby, né? Parado e lá. aí, disso aí que gera daí uma confusão tremenda, né? Porque acontece, o Bartleby não vai embora. Ele fica lá dentro do escritório, vai trocando as pessoas que estão lá dentro. Os inquilinos do escritório. Começa a reclamar. Até que eu acho que alguém consegue expulsar ele do escritório, mas ele fica tipo um fantasma no prédio, dormindo no corrimão, dormindo na portaria, de todas as formas, até que o advogado começa a receber pessoas implorando pra ir lá resolver esse problema que era dele, né? E o advogado diz, olha, o Bartleby não é nada meu, né? A única coisa que eu fiz foi ter contratado ele no meu escritório, mas não tem nenhum nível de parentesco com ele. Mas as pessoas veem ele como responsável, porque afinal de contas... porque quando ele contratou, né? No primeiro momento, ele até avisam o cara que vai lá, né? Era só um contratado, não trabalha mais comigo e tal, o cara vai embora, passa acho que uns dias, mas ele com aquele negócio na cabeça, né? O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? E aí vem uma comissão, né? Fala com ele, né? Resolve. Ele vai lá, não consegue resolver, porque o Bartleby, ele oferece empregos pro Bartleby. Exatamente. Não quer trabalhar em tal lugar? Não, mas é muito solitário. Mas eu não sou exigente. Não sou exigente. Eu trabalho em qualquer lugar, eu ofereço armazém, oferece pra, não quer trabalhar viajando na Europa. E não, é muito chato. Mas, exigência zero. Eu não sou exigente. E vai indo nessa levada, né? Até que vamos pro intervalo. Vamos pro Vamos segurar a audiência, né? Pra saber o que vai acontecer com o Bartleby agora nesse final do programa. Final do livro também, né? Deixa pro último bloco, então. Já voltamos com mais Bartleby, o escriturário do Herman Melville, aqui no nosso Clube do Livro.